Outra coisa, tá? Eu sou um cara que disse o tempo todo que eu não aceitaria muito como justificativa a enchente para respectivos insucessos do time. Tanto que eu critico muito o Internacional por não ter ganho títulos na temporada, mesmo sabendo que tem uma enchente. Para mim, não justifica, a enchente não justifica. Mas outras coisas, Jairo, Weber, Lucas e Thiago, outras coisas a enchente justifica. O Internacional, 2 meses antes da enchente, o Internacional comprou o Thiago Maia e o Wesley. E estabeleceu uma ideia de pagamento que o Inter não conseguiu cumprir nem a primeira parcela. Porque a primeira parcela aconteceu no meio da enchente, em que o Beira-Rio estava debaixo d'água e o Inter gastou 35 milhões para colocar em dia de novo. Não sei se no ano que vem o seguro, quando aprovado por Total, vai ressarcir esse dinheiro para o Inter. O fato é que agora o Inter gastou 35 milhões de reais. Então, assim, eu vou dar um pau no Internacional por não ter pago a primeira parcela do Wesley e do Thiago Maia. E outra coisa, meus queridos, a solidariedade, a sensibilidade dos outros clubes em relação ao que passou o Rio Grande do Sul, blá, 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 blá. Isso aí existiu só quando era bonitinho mostrar solidariedade. Se você começar a apostar a partir de R$1 e ainda tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, o link da Esportiva VIP está aqui embaixo na descrição. O Nacional chegou para o Cruzeiro e para o Flamengo e disse o seguinte: meu, deu merda aqui. Deu merda aqui, ficamos debaixo d'água, gastamos 35 milhões para arrumar o Beira-Rio para poder voltar a jogar em casa, prejuízo viajando todos os jogos fora, baita prejuízo, me dá uma força aí. Me parcela esse valor que era para te dar de entrada agora, deixa eu parcelar isso aí. Sabe o que o Cruzeiro disse, Jairo? Não aceito. E o Cruzeiro acabou de acionar o Internacional na FIFA. É sensibilidade seletiva. É sensibilidade quando é modinha ser sensível, solidário, tá? Pura demagogia. Na hora que realmente poderia ser sensível e dizer, porra, meu, vocês tinham que me pagar aqui 800 mil pelo Wesley aqui da primeira parcela, mas eu vi a merda que deu vocês. Me paga 8 de 100 aqui. Me paga 8 de 100 aqui. Vamos... Não aceitaram, tá? Então aqui, ó, sensibilidade, aqui, ó. Sensibilidade é só quando a Globo estava filmando. Sensibilidade era só... Não, sensibilidade era com o ser humano, com as pessoas. Só quando o William Bonner estava aqui em Porto Alegre no meio d'água. Tá? Ali tinha sensibilidade. Agora não tem mais sensibilidade nenhuma. Agora que os holofotes não estão mais voltados, não tem mais sensibilidade nenhuma. Enfim, Guri, a Monique tá aí já ou não? Não, Monique não fala. Pois é. Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Cruzeiro que tem essa dívida, né, a receber do Wesley e também do Maurício. Que história é essa, né, que fez uma proposta horrível para esse pagamento e se poderia ter uma possibilidade de troca de jogadores. Por exemplo, o Internacional tem vários atletas em seu elenco que não devem ficar para o ano que vem. Alguns, né, por questão técnica mesmo, que custa bastante, por exemplo, o Valência, o Alário e alguns outros que têm um potencial bem interessante de mercado, como por exemplo o Bernabé ou o Vitão. Eu vou trazer aqui uma lista de opções para o Cruzeiro para o ano que vem. É claro, né, a dívida do Wesley não é um valor suficiente, por exemplo, para alguma dessas contratações, mas pode ser um abatimento, né, nessa dívida. E ainda tem aquele caso envolvendo o Maurício, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes para vocês, beleza? Então tá aqui, ó, o Internacional faz proposta bizarra ao Cruzeiro para quitar a dívida por Wesley. O Colorado quer parcelar e pagar o Cruzeiro em 72 vezes de 100 mil reais, então um valor de 7 milhões e 200 mil, e assim, né, acabar com esse débito que tem em relação ao atacante, e obviamente o Cruzeiro recusou essa oferta. Então o Cruzeiro já tinha aberto um processo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, na CNRD, na semana passada. Então o Internacional fez essa proposta para não ter, né, aquele transfer ban, e aí, pô, não faz nem sentido, né, seria uma Casas Bahia, fora ainda que não teria nenhuma correção pela inflação, né, 72 parcelas, nós estamos falando aí de quase mais de 4 anos, né, então assim, não faz o menor sentido para o Cruzeiro. E ainda tem também a dívida, né, que tem junto ao Palmeiras, que o Internacional avisou então que é um valor de 2 milhões e 800 mil reais, somando tudo, vamos considerar assim, basicamente 10 milhões de reais que o Internacional deve para o Cruzeiro, que não é uma dívida gigante, mas o Internacional está com sérios problemas financeiros, e isso seria um dinheiro que tiraria, né, em contratações para a próxima temporada, e que o Cruzeiro deve levar esse caso adiante. E se não houver um pagamento, uma proposta bem mais atrativa, né, do que esses 72 vezes de 100 mil reais, o Cruzeiro vai ter que tomar uma providência e o Internacional pode correr esse risco de levar, né, um transfer ban.
um transfer ban. Então, só antes, aproveite aqui para deixar seu like também, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Vamos chegar aqui a essa marca de 50 mil inscritos no YouTube, conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos que já trouxemos recentemente aqui em nosso canal, e é um patrocinador aqui da Fute Fanatics, que tem diversas opções de camisas do Cruzeiro, ó. Vamos colocar aqui, ó, 10% de desconto pelo link, e, por exemplo, ó, shorts R$ 34,00, tem opções aqui de camisa do Cruzeiro infantil R$ 27,00 para você presentear alguém chegando aí no Natal também. Ó, camisas do Cruzeiro nessa temporada R$ 79,00, bem bonito, bem bacana, todos os tamanhos P, M, G, GG, fica sempre de olho nas opções. Essa aqui que eu estou usando também, ó, R$ 259,00, todas as opções de tamanho. E lembrando, esse preço aqui ainda é sem o desconto, que pelo link aqui embaixo, todos os produtos você vai ter 10% de desconto. Então, gostei desse boné aqui da Mercedes-Benz, você pode comprar pelo meu link, você tem 10% de desconto. Vem aqui, pesquisa do Cruzeiro, tem diversas opções também. Então o link da Fute Fanatics está aqui embaixo. Então, sobre essa história, né? Vai lembrar que o Maurício não é aquela dívida que quando o Internacional comprou ele, naquela troca horrível, né? Com o William Potker, como se já não bastasse. Mas é porque o Palmeiras comprou ele por um valor aí de 10 milhões de euros e o Internacional tinha que repassar um percentual que era do Cruzeiro, esses quase 3 milhões de reais, tá? Então o Maurício ainda fez gol, né? Contra o Cruzeiro, foi difícil mesmo. 22 jogos, 4 gols marcados até aqui, tem revezado no titular e reserva, ano passado bem melhor, né, pelo Internacional, 11 gols e 11 assistências, 23 anos de idade. O Wesley, por outro lado, tem dado muito certo no Internacional, pra você ter ideia, oh meu Deus do céu, como pode, né? Nos últimos 5 jogos ele marcou 4 gols, e aqui no Cruzeiro não conseguia nem chutar a bola direito, 48 partidas, 13 gols e 2 assistências. Eu achei um erro também foi do Cruzeiro não ter mantido um percentual do Wesley, tá? Pra você ter ideia, já teve proposta de 60 milhões de reais para vender ele em definitivo, e eu acho que ele vai sair até por mais do que isso. Se o Cruzeiro tivesse mantido 10% dessa negociação, acho que 10 milhões pelo preço que vendeu ele, né? Todo mundo sabia que o Wesley tinha um potencial. Aqui no Cruzeiro talvez não daria certo ano passado, talvez poderia ter dado certo nesse ano, ou ir para um outro time, né? O Cruzeiro manter uns 10, 15%, e porque 10 milhões de reais eu acho um valor muito baixo, né? Quando ele foi comprado. Então, o Internacional tem vários jogadores no seu elenco, conseguiu dar uma recuperação excelente nessa reta final de ano, que eu diria que se o Internacional ficasse igual o Grêmio, brigando na parte de baixo da tabela, e não fosse para uma Libertadores, por exemplo, ficaria com as contas ainda mais no vermelho para o ano que vem, do que vai ser, né, para a próxima temporada, e faz total sentido, porque se você for ver, tem muitos jogadores que estão emprestados, alguns outros que foram contratados e não deram conta do recado até aqui, e eu vou listar aqui uma lista desses jogadores, né, listar uma lista é bom, mas uma lista aqui de opções de contratações para essa próxima temporada. Vai lembrar, né? Não quer dizer que tem uma proposta. Algum desses tem custo mais alto do que o Cruzeiro deve. Então, o Internacional deve 10 milhões, né? O Cruzeiro iria contratar um jogador que vale 40. Não faz sentido. Então, eu vou considerar aqui uma troca justa de alguns jogadores e outras que o Cruzeiro teria que voltar, né? E abater essa questão aí da dívida, beleza? Primeira opção aqui, ó. Quem sabe uma opção de centroavante é o Ener Valencia, que não tem conseguido jogar bem no Internacional nessa reta final. Os números não são ruins, né? 40 jogos e 11 gols. Na seleção equatoriana ele sempre marca gols também, mas realmente não tem conseguido fazer boas atuações pelo Internacional e deve deixar o clube, porque tem um contrato até junho de 2026, tem um salário bem alto, então o Internacional poderia pagar a parte dos salários e o Cruzeiro ter ele de empréstimo de graça, não sei. Até porque eu deixei 2 centroavantes aqui nesse vídeo, mas assim como teve outras especulações de centroavantes, eu sempre gosto de falar que o Cruzeiro, chegando o Gabigol e tendo o Caio Jorge, meio que já estaria completo, né, nessa questão de um camisa 9 titular e um reserva. Porque, apesar de ser, sim, um bom jogador, acho que o Gabigol seria o titular, o Caio Jorge seria um reserva imediato. Talvez manteria o Dineno para ser uma opção mais alta, né, no cabeceio, não sei. Mas enfim, eu acho bem difícil ter a chegada de mais um centroavante, até mesmo ter um custo alto. É claro, o Fernando Diniz vai mudar o esquema, jogar num 4-4-2, tudo bem. 2 centroavantes, quem sabe o Ener Valencia pelo lado direito, o Gabigol pela esquerda, poderia ser uma alternativa, pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Outro é o Lucas Alário, se o Valencia não vai ter oportunidade para o ano que vem, né, tem grande chance de sair, o Alário muito menos. Vale lembrar então que ele tem 36 jogos e 5 gols marcados apenas, foi especulado no início do ano, o Internacional contratou vários jogadores, né, que o Cruzeiro queria no início da temporada atual. O último jogo dele foi no dia 10 de maio, então completamente fora dos planos, apesar de ter sido relacionado para 8 jogos na reta final e não entrou em nenhuma. A última como titular mesmo foi no dia... foi no dia 5 de outubro, né, que ele jogou, tudo bem, e no último jogo como titular no dia 11 de setembro, é isso. Aqui é porque as datas ficam no jeito americano, né, às vezes eu dou uma confundida. Então, não acho que seja um jogador ruim, mas é uma situação parecida. Eu prefiro o Dineno ou o Alário.
Olha, o Dineno sendo até mais barato, eu prefiro muito mais ele, viu? Já está ambientado aqui, já mostrou que tem potencial, marcou até mais gols, né, do que o Alário. Então acho que não faria tanto sentido assim não, mas é uma alternativa aí também que está no mercado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo ou discorda. Vale lembrar que ele tem contrato até o final do ano também com o Internacional e tem um salário certamente, né, bem maior do que R$1 milhão por mês. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado para vocês da Esportiva VIP com diversas opções aqui, ó, no final de semana e nesse meio de semana também tendo jogos de aqui, ó, Conference League. Próxima semana tem Liga dos Campeões. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de somar aqui vários times vencendo em casa. Tem o Chelsea, né, contra o time aqui da Irlanda e tal. Eu vou somar aqui 9 resultados e tendo uma cotação de 11,14. Então, colocando o mesmo valor baixo, ó, 2,50, voltaria 27. Você pode começar a apostar a partir de R$1, R$1 voltando 11. Ah, quero colocar aqui R$45. Tem um bônus aqui também, mas aqui, ó, R$45 voltaria 500. Boa opção. Se você quiser apostar também em outros jogos, né, não tem problema. Você pode vir aqui também em futebol. Vem aqui, ó, e ver as opções que tem em futebol alemão, espanhol, italiano. O link então da Esportiva vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando, sempre apostar com responsabilidade. Tem outras opções de castelos aqui também, mas lembrando, né, sempre com responsabilidade também. Então o link vai estar aqui embaixo para vocês na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Então, bora dar sequência aqui no vídeo. Vamos falar sobre outras duas opções aqui para a parte defensiva. O primeiro deles seria o Vitão, jogador que zagueiro, bem valorizado. Pra você ter ideia, está cotado para valer algo entre 40 e 45 milhões de reais. Não seria uma contratação barata, né? Até porque ele chegou, ele é revelado no Palmeiras, passou um tempo no Shakhtar, teve aqueles problemas lá na Ucrânia, e aí ele veio para o Internacional em 2022, sempre com ótimas atuações. Teve alguns momentos que ele perdeu a titularidade? Teve, mas sempre foi cotado realmente com uma transferência bem alta, inclusive o Napoli, né, tem interesse, mas ainda não apresentou uma proposta oficial. 51 partidas, um gol e uma assistência, o Vitão e o Robert Renan, né, que